Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 4 de fevereiro, quinta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13. Vamos chamar a presença do Espírito Santo e que seja Ele a nos conduzir na leitura e meditação dessa palavra que é salvação para as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Chamou os 12 e os foi enviando 2 a 2, conferindo-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que levassem somente um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas que não levassem 2 túnicas. Dizia-lhes: quando entrardes numa casa, ficai aí até partir. Se um lugar não vos recebe, nem escuta, saí de lá e sacudi o pó dos pés, para que lhes conste. Foram-se e pregavam para que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. No Evangelho de hoje, nós vemos o momento em que Jesus declara e anuncia a missão daqueles que Ele escolheu para ser os seus apóstolos. Nós entendemos o quanto Jesus, Ele precisou, pelo mistério da encarnação, se unir com os sentimentos da humanidade para entender a condição humana, mas justamente para isso, para, encarnando-se na humanidade, tornar a humanidade completamente em comunhão com o seu coração, para atualizar, para anunciar, para ampliar as atividades que Ele mesmo encarregou, que Ele mesmo foi enviado pelo Pai para realizar. Quando Jesus chama ali os seus apóstolos, e aqui nesse Evangelho, de forma tão bela, quando Ele narra e envia os seus apóstolos em missão, Ele nos traz que eu e você, ouvindo a palavra de salvação que esse Evangelho nos traz, também somos convidados a pensar como estamos acolhendo o dom do nosso chamado, da nossa vocação, e o quanto estamos nos colocando em missão diante dessa vocação. A vocação, ela é a graça, ela é o chamado, que quando nós respondemos de forma generosa a essa graça, nós acolhemos tudo que ela nos traz, todo o novo que ela nos dá, e ela nos coloca em missão. Se temos uma vocação e achamos que porque descobrimos ou porque estamos nela já está tudo resolvido, nós não entendemos ainda nada do Evangelho. A vocação, ela é um constante colocar-se de forma inquieta para sempre acolher a missão que Deus vai dando no meio do percurso, no meio do caminho, de acordo com a nossa missão pessoal, de acordo com as aptidões que temos, de acordo com aquilo que Deus nos coloca em ação. Quando aqui Deus, de uma forma muito bela, fala para os apóstolos a necessidade que eles tinham de ir de 2 em 2, que eles levassem um bastão, calçassem sandálias, mas fossem mesmo com pouco. Isso nos traz também um entendimento que toda missão, todo exercício de uma vocação, ela precisa ter a simplicidade e o desapego. E quando a pessoa se coloca nesse espírito, há uma lógica divina a ser conhecida.
quando lemos como Jesus envia os seus, podemos até nos questionar: existe algo muito radical nesse envio, nesse chamado, que nos faz ficar, como assim? Eles não levam coisas que são seguranças lícitas no meio do caminho? Mas há um porquê do Senhor querer colocar exatamente assim. Além do contexto histórico da época, Jesus quer ensinar que quando Ele nos coloca em missão, essa missão precisa estar em comunhão com a lógica divina. Então, cabe também a meditação aqui de pensarmos se estamos vivendo e acolhendo a missão que Deus nos deu exatamente como Ele pediu. Se os apóstolos entendessem que precisavam pregar, curar pessoas enfermas e expulsar demônios, mas não fosse nesse como específico Jesus enviou, a sua missão não estaria plena, não estaria 100% com aquilo que o Senhor sonhou e pediu a eles. Eu e você também precisamos colocar em meditação a seguinte reflexão: quando acolhemos a vocação que Deus nos deu, quando queremos ir em missão, nós nos submetemos a entender como Deus nos chama? No caso daqueles que são colocados dentro de um carisma, eu percebo as inspirações, eu percebo a graça daquele carisma e eu anuncio conforme o carisma me ensina. Não porque o carisma quer me colocar numa situação onde tem que ser só de um jeito específico, mas porque o carisma quer difundir a pessoa de Cristo por inteiro a partir daquele olhar que gera um apaixonamento pela pessoa de Jesus por completo. Por exemplo, quando acolhemos a missão de ser lumen e entendemos que com isso somos a luz do ressuscitado no mundo e precisamos ir aos confins do mundo para encontrar Jesus pobre, encarnado, sofredor, no mais abandonado e humilhado, nós precisamos anunciar, precisamos atualizar a riqueza e a graça desse carisma constantemente em missão, nos colocando nesse propósito de Cristo ser conhecido e amado no mundo. Anunciando porque primeiro acolhemos a nossa vocação, e essa vocação foi um encontro pessoal que eu tive com a pessoa de Jesus, quando o encontrei ali no mais abandonado e o meu coração mudou por causa daquele encontro. E eu vou em missão porque essa felicidade não pode ficar só para mim. E ela transborda nos jovens, na humanidade, em toda a sociedade, para que ela possa viver também a cultura do encontro. Isso acolhendo como algo que Deus nos envia, que Deus nos pede, permite esse carisma, essa graça específica, revelar um caminho de salvação na humanidade. Um caminho que nos assemelha, que nos configura a Cristo e nos liberta de nós mesmos. Então, tomando como base a reflexão a partir da graça da vocação e do exercício da missão, podemos perceber que, graças a esses dons que Deus nos confia, podemos sair de nós mesmos. Podemos quebrar o nosso orgulho, podemos quebrar a nossa indiferença e podemos multiplicar a vocação e o chamado que Deus nos fez. Assim foi com os apóstolos também. Quando Jesus reunia eles e enviava eles, eles eram como se fosse a presença de Jesus ali, expandindo-se no mundo. Quando acolhemos a nossa vocação e entendemos a responsabilidade da nossa missão, nós estamos atualizando e permitindo que Jesus também seja conhecido em todos os confins do mundo sob essa ótica que nós recebemos de Deus, o chamado, a vocação, e por isso precisamos colocar isso em missão, em ação. Assim virão para o nosso carisma, no caso, os frutos que pretendemos colocar como algo que vem de Deus, que é para Deus, que Deus que vai realizar e vai nos apontar quando serão colhidos, mas da nossa parte há o incansável exercício de semear. Isso, no caso do nosso carisma, quando vemos
Quantas casas de acolhimento já conseguimos, com a comunhão de toda a sociedade, com a comunhão de todos os membros da comunidade, com a comunhão com o coração de Cristo que sofre nos nossos irmãos, nas nossas irmãs, e mães com crianças que são amadas, socorridas e evangelizadas. Homens, mulheres que, porque estão na casa de Deus, entram no seguimento de Jesus, às vezes até sem perceber. O irmão e a irmã começa porque percebe que precisa de uma vida digna e naquela vida digna percebe que precisa muito mais. Precisa da graça de Deus. Precisa também acolher o chamado e a vocação que Deus nos fez e se colocam no tempo certo também em um processo de missionariedade, em um processo de acolher que, por eu ter uma vocação, eu também tenho uma missão no mundo e eu quero vivê-la. E assim nós vemos pessoas que estavam à mercê da sociedade sendo colocadas no centro de uma casa que é de Deus para anunciar a mim e a você a salvação que o Evangelho ainda hoje nos traz e nos inquieta a acolher. Façamos do nosso carisma esse propósito santo de acolher a nossa vocação e a nossa missão com responsabilidade. Sabemos que assim estamos ampliando, estamos propagando, estamos até os dias de hoje tornando Cristo conhecido e amado nesse mundo que tem sede da sua presença, que tem mesmo uma ânsia de ver o Senhor que passa e que é vivo nos nossos corações. Que Nossa Senhora Pietá possa nos formar nesse propósito santo e nos assim enviar nessa graça de acolher a nossa vocação e a missão que o Senhor nos confia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.